Já se viu numa situação em que algo que você disse foi completamente mal interpretado por falta de contexto? Ou notou alguma piada interna que perde a graça quando alguém de fora não pega a referência? Esses casos mostram uma verdade simples: comunicação é contexto. De um meme na internet até uma gíria local, do nome de uma marca até as cores que ela usa. O significado do que a gente comunica depende do ambiente e do repertório cultural em que a gente está inserido. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Crazy Club. Um podcast para quem já foi, quem é e quem quer ser mais criativo. Para todas as pessoas que por alguma força do destino também vieram parar aqui. Aqui é para ser um papo íntimo, como se você também estivesse na sala aqui de casa. Aliás, agora escritório. Esse foi um dos motivos que eu tive um pouco sumido essas últimas semanas. Eu estava de mudança de volta para o Rio e o cenário que tem na thumb aqui do vídeo não é exatamente o qual eu estou nesse momento. Mas enquanto a minha decoração daqui são caixas, a gente vai continuar dessa forma. Mas como eu estava dizendo, não é sobre ser perfeito, é sobre ser possível. E principalmente sobre reconstruir a confiança criativa que muitas vezes a gente perde ao longo da nossa vida. Eu sou Rod, diretor criativo da Bulb e agora host do Crazy Club. E mais do que isso, alguém que gosta muito de desafiar a própria capacidade de criar. E no episódio de hoje, a gente vai explorar como a comunicação, na maioria das vezes, é uma questão de contexto. Se você já tentou aprender uma língua estrangeira, você deve ter percebido que existe um significado oficial das palavras, aquele do dicionário, e o significado que elas ganham nas gírias e nos usos regionais. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, eu e meu grupo mais próximo chamamos isso do inglês das ruas. Mas em um contexto um pouco mais perto, aqui na minha cidade, a gente encontra exemplos intermináveis disso. No Rio, a gente xinga quando tá triste ou quando tá feliz, para ofender e também para consolar. Tem também o bom e velho bolado, maneiro, irado, que carregam um sentido próprio, que um falante de qualquer outra região, principalmente um gringo, não seria capaz de entender sem um contexto próprio. Isso gera conexão entre quem é daqui, mas também gera confusão. Como eu digo, panela é bom para quem está dentro. Então, quando você sabe o que aquilo significa, você se sente parte desse grupo exclusivo de cariocas. E através do vocabulário, além de muitas outras coisas, as comunidades, os grupos são formados. Mas já para quem é de fora, aquilo pode soar ofensivo, estranho ou não ter significado nenhum. O contexto é como um tradutor invisível, que dá o tom e o sentido correto ao que está sendo dito. Essa necessidade da gente compartilhar a referência para ver o entendimento vale tanto para os diálogos mais banais do nosso dia a dia, quanto para os debates mais complexos. O jornalismo, a publicidade, o entretenimento vivem disso. O saudoso Washington Oliveto, seu time, por exemplo, usaram a obrigatoriedade da frase "beba com moderação" como uma oportunidade. Eles criaram para Piraquê o famoso, ainda que temporário, biscoito moderação. Mas quantas sátiras de jornal podem ser hilárias ou completamente sem graça, dependendo do contexto e do repertório que a gente está inserido. O mesmo serve para filmes, séries, livros. O contexto transforma o que é usual em extraordinário.
Como eu disse agora há pouco, o humor depende muito de contexto. Os memes não são uma exceção disso. Pelo contrário, um meme nada mais é do que uma mensagem que carrega um significado cultural compartilhado. Pensa em quantas vezes você já viu uma imagem que aparentemente é boba se tornar completamente viral e fazer todo mundo rir pela estranha familiaridade que aquilo tem. Memes geralmente requerem que você conheça a piada original, o evento que criou aquilo ou o hábito social a qual aquele meme se refere. Em outras palavras, a gente precisa estar dentro daquele contexto. Pensa nas manchetes cheias de trocadilhos que vira e mexe aparecem nos maiores meios de comunicação. Muitas vezes elas fazem alusão a um bordão de novela, a uma letra de música ou um meme do Twitter. Quem não viveu aquilo, aquele contexto, possivelmente não vai entender toda a mensagem. Mas já quem pega a referência sente um pequeno prazer de se incluir na piada. É quase como um clube secreto. A comunicação efetiva acontece quando o remetente e o destinatário compartilham do mesmo repertório. Em um âmbito pessoal ou até mesmo profissional, todos nós participamos desses clubes secretos que compartilham um contexto o tempo todo. Pode ser um grupo de amigos que tem 1000 piadas internas que são incompreensíveis para quem está de fora. Ou uma família que se comunica com meias palavras que tem um contexto inserido em uma história que todo mundo já sabe do que se trata. Cada bolha social desenvolve o seu mini vocabulário, suas metáforas, seu contexto interno. Se comunicar bem é saber ler esse ambiente, entender e usufruir do que é e também do que não é dito. Se as pessoas usam um contexto para se comunicar melhor, as marcas e os movimentos sociais não seriam diferentes. Hoje em dia, aliás, é quase obrigatório que as marcas estejam atentas ao contexto cultural em que eles querem conversar de igual para igual com o público. Isso vai desde adaptar uma campanha a expressões regionais, até mesmo pegar carona em uma tendência da internet. Pode parecer detalhe, mas contextualizar a mensagem faz toda a diferença na identificação de quem está sendo a audiência daquilo. A comunicação fica um pouco mais quente, mais próxima. Isso não quer dizer informal, isso não quer dizer casual, isso quer dizer contextualizado. Na era das redes sociais e dos influenciadores, isso abre ainda mais leques de oportunidades e desafios. Quantas vezes você já viu uma empresa tentando usar um meme ou uma gíria popular com um jeito meio descolado? Tem de tudo, desde os casos mais bem-sucedidos, quando a marca acerta o tom e ganha o resultado, o engajamento que ela gostaria, até mesmo fiascos constrangedores, quando fica claro que estão tentando forçar uma barra. Tem também quem usa a imagem de um influenciador e a voz da marca. E é por isso que a maior parte das pubs acabam não funcionando. Não dá para você se forçar a ser alguém que você não é, principalmente a longo prazo. Se você está todo dia comunicando alguma coisa, seja para a audiência da sua marca ou para o seu público, se você é um influenciador, dificilmente essa quebra de padrão no tom de voz, na mensagem que está sendo comunicada, vai fazer sentido e vai ter uma boa impressão nas pessoas. Se na vida real as tendências passam rápido, na internet isso acontece numa velocidade exponencial. Um meme que ontem era engraçado, hoje é cringe. A gíria que semana passada tinha um sentido, hoje já tem outro. A dança entre as marcas e a cultura popular é muito interessante. As marcas, claro, querem se aproveitar dos elementos culturais para parecerem e serem mais relevantes. Quando a coisa é bem feita e orgânica, natural, como eu disse há pouco, a audiência até curte. Afinal, mostra que a marca fala a nossa língua.
e um jeito mais descolado, o Duolingo e a Netflix fazem isso muito bem. Mas o difícil é que poucas marcas têm a maturidade e gente o suficiente para implementar isso com qualidade e com consistência. O resultado, todo mundo acha que tem que fazer dancinha no TikTok ou falar de um jeito descolado para crescer a marca no digital. O discurso se torna artificial, o público acaba caindo em cima e a marca vira piada no próprio ambiente digital. Hoje, com redes sociais, os consumidores se tornaram vigilantes afiados. Percebem rápido quando uma comunicação não condiz com um contexto ou soa como uma oportunidade de negócio que aquela empresa está criando. Ou seja, contexto também tem tudo a ver com a pertinência e o timing. Não basta conhecer aquela referência. Ela tem que ser usada na hora certa, do jeito certo, pela voz certa. Até agora a gente falou de como o contexto cultural molda a comunicação das pessoas e das marcas. Mas também existe uma via oposta. Marcas e produtos criando um contexto cultural próprio, chegando ao ponto de influenciar a linguagem, os hábitos e até as percepções das pessoas. Ninguém vai na farmácia e pede uma haste flexível para limpar o ouvido. A gente pede cotonete, mesmo que seja de qualquer outra marca. Isso acontece com Xerox, Band-Aid, Gillette, Maizena, Bombril, Durex. A lista é longa. Basicamente, as marcas às vezes conseguem criar um contexto próprio dentro da nossa língua. O esforço de comunicação e a identificação social foram tão grandes que isso virou cultura. Isso serve também para imagens, cores, logos. Serve para o vermelho vibrante da Coca-Cola, que conseguiu se apropriar até mesmo do Papai Noel em algumas casas. Isso quer dizer que o vermelho naturalmente evoca o Natal ou a sede? Não, é o condicionamento cultural e o contexto da marca. A Coca-Cola, através de décadas e décadas de marketing consistente, associou o seu vermelho ao espírito festivo. Hoje, outras marcas de refrigerantes também usam o vermelho, mas muitas precisam se diferenciar com outros tons e elementos, porque a Coca-Cola praticamente tomou para si aquele tom. O mesmo acontece com o roxo do Nubank. Roxo por si só tem algum poder mágico ou subconsciente nas pessoas? A psicologia das cores até tenta dizer isso, mas na minha opinião, o meio influencia a gente tanto quanto a gente influencia o meio. O Nubank construiu um posicionamento jovem, inovador, e escolheu uma cor que fosse marcante o suficiente para personificá-la. É o contexto de marca que dá esse tom emocional da cor, mais do que alguma psicologia universal imutável. Até pode ser que subconscientemente o azul transmita confiança, o vermelho desperte fome, o amarelo chame atenção. Mas será que o sinal é amarelo porque ele chama atenção? Ou a gente presta atenção no amarelo por causa do sinal? A verdade é complexa e provavelmente inalcançável. Tem estudos que dizem que as reações às cores dependem muito das experiências pessoais e do contexto cultural, sem ter nenhuma relação fixa e universal entre a cor X e a emoção Y. A cor por si só não carrega um único significado intrínseco em todos os humanos. O que acontece é que a gente aprende a associar certas cores a certas ideias, pelo uso que é feito delas. O mesmo vale para tipografias, formas geométricas, palavras, expressões. Tudo influencia. Nossas preferências individuais, nossa criação e, é claro, o contexto em que nós somos expostos àquele estímulo.
conhecem ou deveriam conhecer esse poder associativo e aproveitam para reforçar o seu posicionamento através das cores. Não é que o vermelho do McDonald's desperte a fome biologicamente, mas ele salta aos olhos, comunica energia e, combinado ao amarelo, ficou tão característico que hoje já é sinônimo da marca e dos seus atributos. O contexto molda a mensagem, e a mensagem, sendo repetida várias vezes, molda o contexto na cabeça. Pensa no swoosh da Nike, a maçã da Apple ou as ondas do Spotify. Sozinhos, eles são símbolos simples, mas hoje é praticamente impossível dissociar o ícone do que a marca representa. No fundo, isso é quase o oposto do tópico anterior. Antes eram as marcas pegando emprestado o contexto da cultura. Aqui é a cultura popular pegando e absorvendo o contexto criado por uma marca. Diante disso tudo fica uma questão. Existe um limite para essa troca constante entre contexto cultural e comunicação? As marcas estão erradas em pegar emprestado memes e expressões populares? E nós, como indivíduos, estamos errados em adotar nomes das marcas no nosso vocabulário cotidiano? Assim como as perguntas mais complexas que a vida tem a oferecer, a minha resposta é depende. Na minha visão, é assim que a cultura funciona, um movimento orgânico. Cultura e comunicação são vias de mão dupla. As pessoas criam gírias, que viram tendências, que viram oportunidades para as marcas. As marcas criam produtos e símbolos que viram parte da linguagem das pessoas. É quase inevitável. Mas, claro, tudo tem limite. E quem define esse limite, normalmente, é o próprio tecido social. Ou seja, nós, as pessoas, com as nossas reações. Hoje, a gente vive num mundo hiperconectado, cheio de juízes pronto para opinar nas redes sociais. Então, se uma marca for longe demais e apropriar-se de um contexto sem fazer parte dele, contar uma história sem vivenciá-la, por exemplo, a reação negativa costuma vir muito rápido. Quando isso acontece, a própria pressão do público faz a marca recuar e rever o que foi comunicado. É o contexto social puxando a orelha da comunicação comercial. Por outro lado, se uma comunidade começa a usar a marca de uma forma que a empresa acha prejudicial, como quando vira um sinônimo de algo negativo, a empresa precisa se virar para educar o público. Mas, via de regra, brigar contra o linguajar popular é nadar contra a corrente. No fim, o uso e a linguagem do povo prevalecem. Também não acho que caiba ao governo ou entidade ficar policiando essas trocas. Elas acontecem espontaneamente. É um ecossistema vivo. Como criativo e como comunicador, acho mais interessante observar e refletir sobre esses fenômenos do que julgar. O mundo está cheio de gente com respostas. Eu prefiro fazer perguntas. Mas o ponto é que quando a gente percebe o quanto o contexto é fundamental, a gente começa a prestar mais atenção em como dizemos as coisas, para quem nós dizemos, onde nós dizemos. A mesma mensagem, dita de outra forma ou em um outro momento, pode surtir um efeito diferente. E a gente passa a ter mais cuidado também ao interpretar certas mensagens. A gente tenta buscar o contexto antes de tirar certas conclusões. A gente é curioso antes de ser crítico. Seja uma mensagem escrita, seja um encontro em um momento inoportuno ou uma conversa em um dia típico. No ambiente da criatividade, entender o valor do contexto abre inúmeras possibilidades. Significa que a gente pode brincar com referências, ressignificar símbolos, criar narrativas que dialoguem com certos públicos de uma maneira muito mais eficaz.
Significa também que uma ideia simples pode ganhar força se estiver no timing certo no mundo. É sobre sintonizar a sua comunicação com o contexto cultural vigente. Por outro lado, inovar de verdade às vezes implica em criar um contexto completamente novo, que com o tempo as pessoas vão passar a usar e compartilhar como um contexto próprio. Comunicação é contexto. Isso não é um exagero retórico, é uma constatação. A gente vive mergulhado em contextos locais, globais, digitais, emocionais, e através dele a gente atribui sentido às coisas. De uma piada que só faz sentido para quem viu uma certa série, até mesmo uma marca cujo nome substituiu o nome genérico de um produto. Tudo passa pelo filtro do contexto e cria contexto. Não há comunicação efetiva sem levar em conta esse pano de fundo. Mais do que julgar, a ideia aqui é refletir. Perceber ativamente essa dinâmica acaba nos deixando mais atentos e mais críticos no bom sentido, tanto como consumidores de informação, quanto como criadores. Para nós que gostamos de criatividade, fica a provocação positiva. Que contexto a gente pode considerar ou criar para dar mais impacto às nossas ideias? Talvez uma campanha fique muito mais forte se você incorporar uma referência local. Ou quem sabe a sua próxima obra pode se tornar um universo tão original que outras pessoas vão passar a citá-lo. Comunicação é um jogo colaborativo entre emissor, receptor e o meio em que esses dois vivem. Esse foi mais um episódio do Crazy Club. Um espaço para quem quer construir, reconstruir ou simplesmente desafiar a sua confiança criativa. Se isso fez sentido para você de alguma forma, compartilha com alguém que você também acha que precisa desse empurrãozinho. E a gente se vê no próximo Crazy Club.